Gente, muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto Sempre um Papo já há 38 anos em Belo Horizonte, há 22 em São Paulo e em diversas capitais brasileiras. É através do Sempre um Papo que que resultou os festivais que eu tenho feito por Minas Gerais e agora no Rio de Janeiro. Eu comecei com o FLI Araxá, que já tem 12 anos, depois o FLI Itabira, que tem 4, agora o FLI Paracatu ano passado, e esse ano acaba de chegar do FLI Petrópolis, que a gente deu início também lá na cidade. Eu juro que eu não vou fazer mais festival nenhum, eu não dou conta, eu morro de tanto festival. Tem mais? Chega, Luana, só esses 4. O projeto Sempre um Papo é uma realização da AB Comunicação e Cultura, minha empresa, e da Kim Ross. É o patrocínio via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. A gente pretende trazer aqui, em comum acordo com a Kim Ross, um autor a cada mês, no mínimo. Talvez, acho que 1 ou 2 meses, né, Ana? A gente vai ter que fazer 2 autores para coincidir com o calendário que termina em dezembro. Eu acho essa iniciativa extraordinária, agradeço muito a Kim Ross pela sensibilidade, porque esse ambiente que a gente, ao trazer esses autores fora do festival, a gente cria uma ambiência literária na cidade, né? Cria um momento em que se pode colocar a literatura no centro, inclusive no centro do palco mesmo, literalmente, como está sendo aqui, né? Mais que isso, incentiva o hábito da leitura, propõe que as pessoas coloquem o livro na pauta e eu quero começar dizendo que eu terminei ano passado. Caso alguém se interesse em abrir uma livraria aqui, que é uma cidade que não tem livraria, vai contar com, né, Jefferson, com o nosso apoio total, no sentido de vir autores para lançar livros e até mesmo facilitar questões burocráticas como a vinda objetiva dos livros em regime de consignação, entre outras coisas. Eu estou apostando muito nessa abertura, do qual até a própria academia também de letras vai também colaborar. É um início de trabalho, é uma ideia, e lanço essa proposta aí, já fiz até a sugestão, a Mariana, a promotora também, não sei se ela está aí, ela deu... Oi, Mariana. Mariana deu uma ideia ótima, que seria fazer aqui, como outras fundações pelo mundo afora têm, dentro das fundações, ter um espaço que tem uma livraria. Né? A gente já rodou tantas cidades. Quando eu comecei o FI Itabira, a situação lá era parecida, só que a livraria estava falimentar. Eu sugeri ao prefeito Marco Antônio Lage que fizesse um edital dentro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, e lá hoje tem uma livraria linda, ótima, 4 anos depois. Então são soluções que a gente vem propor e que eu me coloco junto com o projeto e todo o meu trabalho nessa área à disposição de quem se dispor a fazer isso. Bem, Jefferson Tenório está aqui, ele vai começar uma palestra de 6 horas, logo depois quem sobreviver vai para os autógrafos. Tá? Então, boa noite, Jefferson. Gente, boa noite. Que alegria vê-los vocês aqui em Paracatu. Estou voltando a essa cidade, graças ao Afonso, essa pessoa incrível que tem feito muita coisa pela cultura brasileira. Quem conhece aí o projeto Sempre um Papo sabe das pessoas que já passaram por aqui, que já vieram aqui. Então é uma felicidade imensa. E digo que as feiras que o Afonso organiza, idealiza, são feiras, e eu já disse isso para ele, né, são feiras que servem como exemplo de como se faz uma feira literária, né, de como é que você consegue fazer esse grande encontro dos leitores com os autores. Né. Eu acho que e acho muito bonito também essa proposta, né, de ter uma livraria na cidade, né, assim, lá em Porto Alegre, né, que vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo. Eu morei muitos anos lá. Uma das primeiras coisas que me assustou dos últimos anos é o fechamento de muitas livrarias e
a abertura de muitas farmácias. Acho que isso diz alguma coisa do quanto estamos ficando doentes, né, para a gente precisar tanto de farmácia e cada vez menos de livros, né? Então, é uma alegria estar aqui com pessoas que vivem em torno do livro, né? Eu costumo dizer também que escolher o livro é um modo de viver. Ter um livro como companheiro é um modo de vida também. Jefferson, eu queria que você começasse falando um pouco sobre como você chegou ao Avesso da Pele. Porque o Avesso da Pele é o primeiro livro, não é o primeiro, né? Você tinha escrito uns contos antes, né? Mas é o livro que te trouxe, te levou até a literatura, né? Então, eu queria que você voltasse um pouco antes e colocasse essa história desse carioca que viveu até 14 anos no Rio e aos 14 foi morar em Porto Alegre. Então, eu me tornei escritor meio por acaso, né? Não estava nos meus planos me tornar um autor, não estava nos meus planos me tornar professor. Aliás, toda a minha trajetória me levava para um outro caminho. No Rio de Janeiro, eu morei pelo menos em 10... Hoje a gente estava conversando sobre isso, né, Afonso? Sobre a mobilidade que eu tive no Rio de Janeiro. Assim, morei em muitos lugares, por não ter lugar fixo, né, para morar. E a ida para o Rio Grande do Sul, né, foi também para que a gente tivesse uma vida melhor, né, um pouco melhor. Os meus parentes todos moram lá, né, a minha mãe, os meus primos, tios, todos moram lá. E a minha mãe, né, foi aos 16 anos para o Rio de Janeiro, e lá ela conheceu meu pai, que é cearense, e eu acabei nascendo no Rio. Depois eles se separaram e aí a gente voltou, né, a gente foi para Porto Alegre. Bom, aí a chegada em Porto Alegre foi bastante traumática, né? Primeiro pela questão da temperatura. Eu nunca tinha experimentado uma temperatura tão baixa, assim, né, de 10 graus. Foi o dia que a gente chegou em Porto Alegre. E também pela frieza das pessoas, né? Foi uma cidade muito difícil de fazer amigos, né, de ter pessoas próximas. Depois, as dificuldades financeiras e de lugares também para falta de moradia, até que, quando eu cheguei aos 17 anos, eu entrei num cursinho pré-vestibular, e era um cursinho que eu não pagava, porque eu não tinha dinheiro, era para pessoas negras e pobres. E fiz o vestibular 2 vezes, não passei. E até que no 3º ano eu conheci um professor de literatura nesse cursinho, e aí foi esse professor que me apresentou o mundo dos livros, né? Até então eu não tinha... O primeiro livro que eu li, eu tinha 23 anos, o primeiro livro que eu li de literatura. E, para mim, foi o grande acontecimento, né? Ter lido esse livro até o fim. E, a partir daí, então, eu me tornei um leitor, né? O primeiro livro que eu li foi um livro de contos do Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo. Não sei se vocês conhecem ou já leram. Foi um livro que, curiosamente, foi censurado na década de 70. Ficou quase 20 anos fora de circulação. E esse livro foi o começo, então, da minha vida como leitor. Bom, a partir daí, eu já trabalhava em várias coisas, tive muitas profissões na minha vida. Trabalhei em feira livre, trabalhei como instalador de chuveiros em Copacabana. Depois trabalhei como telemarketing, trabalhei em lancherias, no McDonald's, em pizzaria, fui office boy, enfim, uma série de trabalhos, e eu não durava muito tempo nesses trabalhos também. Trabalhava alguns meses e depois ou eu era demitido ou pedia demissão. Eu sempre me sentia inadequado nesses lugares, até que entrei no curso de letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e lá é que eu comecei a entender que eu tinha um outro caminho, que era a sala de aula, né? Então, eu me tornei professor,
ainda na graduação, eu comecei a dar aulas, e aí veio a vontade de escrever, né? E aí comecei a pensar num livro que se chama O Beijo na Parede, e esse livro ele surge a partir de um conto que eu escrevi, que ganhou um prêmio no Paraná, né, o prêmio Paulo Leminski, e esse conto se chama Cavalos Não Choram. É o que vai dar origem ao meu primeiro livro, O Beijo na Parede. E até hoje, vendo a cena do cavalo em cima do telhado, né, essa cena que rodou o Brasil, lembrei desse conto, né, Cavalos Não Choram. Conta o conto. O conto é a história de um menino cuja mãe morre de câncer e, em seguida, o pai comete suicídio. Super leve a história, né? O pai fica muito triste e aí não aguenta, e aí eles têm um cavalo que puxa a carroça, né? O pai ele trabalhava com mudanças, ele ajudava as pessoas a fazer as suas mudanças. E aí o modo de pagar o enterro do pai é vendendo o cavalo, né? E ele vende o cavalo, paga o enterro, paga um agiota, e o dinheiro que sobra, ele compra um sonho. Ele vai na padaria e aí compra um sonho, e aí ele fica comendo aquele sonho, sentado assim na calçada, e aí ele pensa, né, que ele diz isso, né, não há palavra mais bonita para um doce como o sonho, né? E aí o conto termina. E essa cena está no Beijo na Parede, mais elaborada, né, depois, mais adiante. Isso foi em 2013, publico O Beijo na Parede, e aí chego em 2018, publico Estela Sem Deus, o meu livro mais difícil, sobre uma menina de 13 anos que conta a sua história e o sonho dela de se tornar uma filósofa. É uma menina negra que mora em Porto Alegre e que tem uma relação difícil com a mãe, com o pai. Vou tratar de algumas questões polêmicas, e eu acho que, se eu fosse censurado, eu deveria ter sido censurado pelo Estela. Né? Mariana acabou de me dizer isso aqui na hora que ele entrou. É mesmo? Não entendeu nada, né? O pessoal não entendeu nada do avesso, assim, né? Porque o Estela, eu acho que ele teria muito mais motivos para ser censurado do que o Avesso da Pele. Bom, aí eu publico o Estela sem nenhuma perspectiva de me tornar escritor. Eu ainda estava em sala de aula, trabalhando 36 horas como professor em escola pública e particular, até que conheço o Tom Farias, né, que é um dos curadores também da Fliparacatu. Conheço o Tom Farias em 2018, ele me pede o Estela para ler, ele lê o Estela e 3 meses depois ele faz um artigo no jornal O Globo, e a partir desse artigo aí o livro acabou chegando em muita gente, e aí chegou também nos editores da Companhia das Letras, que entraram em contato comigo e perguntaram se eu tinha um livro, um próximo romance. Eu não tinha, mas eu disse que tinha, né? Porque não é todo dia que vem o editor da Companhia das Letras perguntar se eu tenho um romance, né? Eu disse, claro que eu tenho. Não, eu só publiquei esse livro. Tenho vários, Não inclusive. mexer mais com literatura, não, é só esse livro aqui. E aí, quando eu disse que eu tinha, na verdade, eu tinha na minha cabeça, né, contar a história de um professor de literatura, mas não tinha nada do que está no Avesso da Pele, né? Eu tinha elaborado muito bem. Assim. Eu nem sabia que o professor iria morrer, né? O spoiler já está na contracapa do livro. Tá? Então, assim, o mocinho morre. Né, e aí, depois que eu recebi esse convite, eu entrei um pouco em pânico. Né? Fui no banheiro, dei um grito, né? Daí voltei e pensei, bom, agora eu tenho que escrever um romance. E eles me deram 1 ano e meio para fazer o Avesso da Pele. Né? Então, fechamos o contrato, eu não tinha nem o título, mandei um título provisório, O Avesso da Pele. Né? Era o título provisório, O Avesso da Pele. Né?
E assim que eu mandei o título para poder assinar o contrato, o editor me disse que o título era maravilhoso, ele nem sabia o que era a história, mas ele já adorou o título. Bom, aí fiquei escrevendo o Avesso da Pele durante esse 1 ano e meio, entre escola, filho, família, provas, redações, reuniões com pais, reunião pedagógica, reunião de e-mail, né? Você sabe o que é reunião de e-mail? Curiosamente, quantos professores tem aqui, gente? Levanta a mão. Então, todo mundo sabe o que é isso. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Que bom ver tantos professores. Gente, uma salva de palmas para os professores. É um dos lugares onde eu mais me sinto à vontade para conversar é quando eu estou próximo dos professores. E fiz o livro, então, em meio a todo esse ambiente, né? E aí tem algumas coisas engraçadas. Quando eu entreguei o livro, eu estava trabalhando numa escola particular, católica, e não sei quem é que leu aí o livro, né? Mas tem uma parte em que o narrador fala sobre a reunião de pais, né? Que é um momento à parte da escola que só quem é professor sabe o que significa este momento da reunião com os pais, e principalmente se esses pais forem de escola particular, né? E aí eu descrevo, né, meio que chamando os pais de doidos, assim, né? E aí você entende por que os filhos são daquele jeito, né? Então, e aí o meu medo era, se a escola pega o meu livro e começa a ler, eles vão me demitir, né? Porque esse era o meu medo, assim, né, de perder o emprego por causa do Avesso da Pele. Bom, mas aí o livro ele precisava ter uma sinopse, né? E o meu editor me mandou uma mensagem antes do recreio, né? Eu falo recreio ainda, né? Antes do recreio, às 9h pouca da manhã, ele mandou uma mensagem dizendo assim: Jefferson, a gente precisa mandar uma sinopse, né, do livro, mas a gente não queria mandar a sinopse sem falar com você, né? Então você faz aí uma sinopse, me manda daqui a uma meia hora, assim, porque a gente precisa mandar já para a imprensa, não sei o que e tal. Bom, aí eu fiquei com aquela coisa assim, né? Tipo, deixo para lá e a editora manda, ou eu faço a minha sinopse, né, para ficar mais seguro, né? Então, bom, aí, vou ficar no recreio aqui dentro, né, da sala de aula e vou fazer a sinopse. Bom, aí bateu para o recreio, os adolescentes saíram. Aí eu comecei a escrever a sinopse, daqui a pouco bateu o padre, né, o padre que era o dono da escola, pessoa muito querida, assim, né? Ele: Jefferson, a gente tá, você sabe que é aniversário da escola, né? E a gente está com o Dom Bosquinho, né? Dom Bosquinho era um boneco, né, que representava a escola Dom Bosco, né? A gente está aqui com o Dom Bosquinho, né? Vamos lá tirar uma foto com ele, né? E com os outros professores. E eu pensando, eu digo não para o Dom Bosquinho, ou escrevo a minha sinopse. Bom, fui tirar foto com o Dom Bosquinho, tirei a foto e olhando para o relógio, porque o recreio é 20 minutos, e eu pensei, eu tenho que escrever essa sinopse, né? Bom, aí, faltando 5 minutos, eu me tranquei dentro do banheiro da sala dos professores, e lá, dentro do banheiro, no celular, eu escrevi a sinopse, e essa sinopse que está aí atrás. É exatamente essa sinopse que está aí atrás. Foi escrita no banheiro, depois de tirar foto com o Dom Bosquinho. Mas tudo isso para dizer que o glamour do escritor brasileiro, né, fica muito assim, as pessoas têm uma imagem, né? Outra vez também a editora me mandou. Não, peraí, eles leram o livro depois de te demitir? Como? Depois eles leram o livro da reunião? Depois que o livro saiu. Sim. Aí aconteceu, aconteceu várias coisas assim, né? Por exemplo, na primeira reunião de pais, quando o livro saiu, né? Aí o livro saiu fazendo estrondo, né? Assim, anunciaram que ia sair filme, vendido para sei lá quantos países. Aí, enfim, dei um monte de entrevistas. Aí os pais, né? Primeira reunião de pais, eles chegavam na minha frente.
eu falando, né, do fulaninho, aquela coisa toda, não, porque ele não senta, ele não fica quieto, não, seu filho ele precisa participar mais da aula, né, aquela coisa toda e tal. Aí, no final, eles puxavam o meu livro, tá, agora a gente quer o autógrafo do senhor. Né? Naquela página. Mas, enfim, foi um momento... E aí eu não consegui mais ficar na escola, porque o Afonso sabe, né, da agenda que eu tenho hoje, é uma agenda bastante movimentada, e em 2022, né, eu tive que sair da escola, mas sinto falta, não da escola, eu sinto falta das aulas, né, desse contato com os alunos, né, que eu acho que uma mágica ali dentro acontece, e eu tenho certeza que eu não me tornaria escritor se eu não fosse professor. Né. Acho que os alunos me deram muitas histórias. E, para quem dá aula, sabe que quando a gente entra em sala de aula, os problemas ficam do lado de fora. Né? É quase meio que terapêutico. Assim. Você entra, fecha a sua porta, começa a aula, e aí, quando você sai, o problema já nem é tão grande assim. Né? Eu acho que esse contato com os alunos foi muito importante para eu poder fazer livros como O Avesso da Pele. E Jefferson, fala um pouco então sobre como você escreveu, de onde você tirou a ideia e quais foram as dificuldades da escritura mesmo, da questão da redação do texto. Acho que a primeira coisa é a falta de tempo. Né? A falta de tempo é um dos principais fatores assim, para que eu pudesse fazer O Avesso da Pele. Mas como era um livro que eu já tinha ele há muito tempo na minha cabeça, né, e eu já sabia mais ou menos o que eu queria contar, e o modo como eu organizo o meu livro, nem posso dizer que é uma organização, porque é completamente arbitrário, né? Cada livro eu fiz de um jeito, e O Avesso da Pele foi completamente sem qualquer tipo de organização. Né? Eu criei várias pastas no meu computador, e aí escrevendo, e aí depois eu juntei tudo num documento. Né? Acho que a parte mais difícil foi, primeiro porque eu não achava que O Avesso da Pele seria um livro que iria causar algum tipo de curiosidade nas pessoas. Né? Quando eu mandei o resumo do livro, não é esse, né? Antes do livro ser escrito, o meu editor pediu que eu escrevesse para ele o que era o livro, porque eles estavam contratando um livro que eles não sabiam o que era. Né? E aí eu precisava dizer o que era. Aí eu disse que era a história de um professor de literatura negro no sul do país que tem problemas com o filho, com o casamento, e que ele sofre abordagens policiais. Esse era o resumo que eu mandei. Se eu fosse um editor, eu ficaria desconfiado desse livro, assim, né? Porque, aparentemente, parece que não tem, né, muita coisa interessante aí. Bom, então, eu escrevi um livro achando que não era um tema ou um assunto que poderia trazer alguma novidade para a literatura. Né? Então, fui nesse sentido. Agora, o mais difícil mesmo foi encontrar o tipo de narrador. Né? Esse narrador foi muito difícil de encontrar. Eu comecei escrevendo em terceira pessoa. Aí eu vi que não estava funcionando. E aí, durante uma prova que eu estava aplicando numa das escolas onde eu trabalhava, eu tinha uma raiva de ficar cuidando prova, né, porque eu achava que era uma perda de tempo, né, ficar ali parado, cuidando para ver se os alunos estavam colando ou não estavam colando. Acho que aquela aula foi a aula que eles mais colaram, né, porque não estava prestando atenção no que eles estavam fazendo. E aí foi nesse momento que veio essa voz narrativa do você. Então, acho que o segundo capítulo começa assim, né? Você está na sala de aula, aí você se aproxima de um aluno, o aluno pede para ir ao banheiro, e aí ele vomita, né? E aí começa, né, a história. Eu lembro que eu comecei a fazer esse capítulo na minha cabeça, assim, né? Esse você. Quando eu cheguei em casa à noite, eu
transcrever aquilo que eu tinha pensado. E aí, quando a minha ex-mulher chegou, eu li para ela. E quando eu li para ela, ela olhou para mim e falou: isso que você está fazendo é muito diferente. E era diferente porque era um você, mas é um você dito por um eu. Então, quem está narrando a história é o Pedro. É ele que está narrando, mas está se dirigindo ao pai. Então, fazer esse narrador híbrido, é que foi o que ela achou de diferente. Aí eu pensei, bom, acho que encontrei a voz narrativa desse livro. E aí depois foi o tempo mesmo da reescritura e da escritura. Né? E eu fico pensando assim, todo livro... Um livro é um mistério, né, gente? Tantos editores e autores escreveram livros esperando que seriam grandes livros e nunca tem uma explicação. Você conseguiu, hoje, aqui sentado, encontrar o ponto de atração do Avesso da Pele para as pessoas? Olha, um livro ele é muito misterioso mesmo. Assim, né? A gente nunca sabe aonde o livro vai chegar. Às vezes a gente tem uma grande expectativa e aí não acontece nada. Né? No meu caso do Avesso da Pele, eu não tinha grandes expectativas e aí o livro aconteceu. O livro foi acontecendo. Né? Ou seja, faz 4 anos que eu publiquei o livro e há 4 anos ele vem, de alguma forma, ele vai chegando nas pessoas. Né? Agora, o que os leitores... Porque assim, talvez eu seja a pior pessoa para conseguir responder, né? Mas o que me chega, né, dos leitores é que o Avesso da Pele, por ele não ter um tema específico, né, embora as pessoas digam que é um livro sobre racismo, né, sobre violência policial, mas o Avesso da Pele não é só isso, e esse não é o tema do livro. Né? O tema do livro, na minha visão, seria essa relação entre pai e filho, mas as pessoas chegam com várias interpretações, ou com várias chaves de leitura. Né? Então, tem a leitura do luto, tem a leitura da falência da educação, você tem o casamento, né? Você tem aí a relação também entre mulheres, né? Que é o que acontece com a família da Marta, por exemplo. Então, tem aí uma série de temas que eu acho que causa essa identificação num público plural. Assim, né? E não foi nem a tentativa assim, de escrever vários temas para conseguir falar para todo mundo. Não foi isso. Mas eu acho que eu escolhi um tipo de narrativa que fala sobre a vida. Né? E a vida ela tem muitas coisas. Né? Uma pessoa não é só uma pessoa, ela é múltipla. E eu tentei fazer isso na narração do Pedro. Né? Tentei mostrar para o leitor que o pai dele, o Henrique, não era só um homem negro que sofria abordagem policial. Ele tinha um mundo interior e que as estatísticas nunca vão alcançar. Né? Ou seja, é uma tentativa de humanizar os números, uma tentativa de humanizar essas pessoas que acabam morrendo em função, né, da cor da pele. Tá, gente, eu estou conversando aqui, mas é claro que quem quiser fazer alguma pergunta, tantos de vocês já leram o livro, né? Não só porque o Jefferson teve no Flip Paracatu, mas também porque a Dani fez um clube de leitura, não tem? Tem gente do clube de leitura aqui? Ah, legal. Ótimo. Quem quiser fazer pergunta, pode me levantar a mão aí, tá bom? Que a gente conversa. Bem, Jefferson, vamos tocar então no assunto maravilhoso. Cara dele. O que você acha da história? Eu acho que esse pessoal tem bastante criatividade. Assim, né? Primeiro porque fui tomado de surpresa, né? Só uma pergunta antes. Esse assunto, eu não me recordo bem, eu lancei o seu livro quando foi lançado, né, há 4 anos. E esse assunto foi recorrente ali ou ele surgiu no meio? Agora eu estou um pouco perdido. Você lembra de ter levantado essa questão no início? Ele foi levantado em 2021, né, em Salvador, quando aí sim foi bastante
Aí foi um ataque pessoal, né? Fui ameaçado de morte. Aí foi, na Bienal. Foi uma... Não foi na Bienal, não. Foi numa escola particular em Salvador e comecei a receber mensagens dizendo que eu não poderia ir nessa escola falar sobre o avesso da pele. Mas o motivo da censura, naquela época, não foi pela linguagem. Né? Isso que me causou surpresa. Né? Agora, na época, nessa primeira censura, foi por causa do tema, da temática, que eles identificaram que era uma ofensa aos policiais, que era uma ofensa ter um livro que falasse sobre a abordagem policial, e era uma época também em que o bolsonarismo estava muito forte, muito latente, e aí descobrimos que pais de alunos bolsonaristas que estavam fazendo as ameaças para mim. Né? Não foi fácil, né? Você lembra que a gente se falou na época? Você estava no hotel? Eu fiquei 5 dias preso num hotel, não podia sair, com receio, né? Porque as mensagens que eu recebia diziam que sabiam o bairro onde eu estava. Um dia que eu estava na praia, eu recebi uma mensagem: e aí, como é que está a praia? Né? Aí ali eu vi que a coisa era bastante séria, assim, né? Aí eu fui para o hotel e fiquei os 5 dias. Dei a entrevista para o jornal o Globo, que foi o primeiro que soltou a notícia, porque eu pensei, eu preciso deixar isso público, né? Para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Depois disso, depois desse evento, né? Eu ouvi assim, em algumas escolas, de pais reclamando do conteúdo do livro, mas nada sobre questão de sexo, pornografia. Era mais que os pais julgavam que era um livro militante, ou que era um livro de esquerdista, ou que era um livro que falava mal dos policiais. Né? Mas dos professores, ninguém nunca tocou no assunto. Não, eu não recebi nada assim de professores. Assim, era sempre tinha essa coisa assim de pais, ou um aluno ou outro que questionava também. Assim, né? Agora, na maioria das vezes, eu ia nas escolas e era uma festa. Assim, né? Uma festa, eu chegando nas escolas. E é um livro que eu não escrevi pensando em adolescentes. Né? É um livro que o meu público, o que eu idealizo, né? Assim, o escritor sempre idealiza um público, é dos adultos. Né? O Beijo na Parede, que é o meu primeiro livro, eu não achava que alunos do ensino fundamental fossem ler o Beijo na Parede. Né? E é o meu maior público leitor, são alunos de 13, 14 anos, que é os que mais leem o Beijo na Parede. O Estela Sem Deus, a mesma coisa. O Avesso da Pele, no ensino médio, assim, é mato. Né? Assim, muitos professores, antes de ele ser adotado pelo PNLD, já tinham adotado o Avesso da Pele. Então, quando eu recebi o vídeo da diretora falando do livro, vocês viram o vídeo? Ninguém viu. Não vejam porque não vale a pena não, mas basicamente, né, ela estava dizendo que o livro era pornográfico e ela leu o trecho em que há uma cena de sexo, há uma descrição também do corpo negro, e ela disse que aquilo era um absurdo e que o governo federal estava mandando esse tipo de livro para as escolas. Né? Foi isso que ela disse. E aí caiu na fake news, né? Assim, viralizou o vídeo, e eu recebi dias antes do meu aniversário. Eu tinha voltado de Havana, estava participando de um evento em Cuba. Me mandaram tantas vezes para lá, né? Que daí Você foi, né? Aí eu fui, né? Primeira feira que apareceu lá. Né? E foi muito legal. Né? E aí eu cheguei, e aí quando eu cheguei, a minha assessora, eu estava terminando de escrever meu próximo livro, e a minha assessora me mandou uma mensagem dizendo: Jefferson, você viu o que está acontecendo lá em Santa Cruz do Sul com o seu livro? Aí eu olhei assim, comecei a ver o vídeo. Eu pensei, isso aqui é uma besteira. Veridiana, nem dá bola para isso aí. Aí voltei para o meu computador, continuei escrevendo. E eu estava justamente numa parte que tem muitos palavrões no próximo livro. Né?
Estava mesmo, assim, não era? Estava ali, até por uma sugestão do Marcelino Freire, escritor, né, que eu li para ele uns trechos, e ele disse até para eu colocar outros palavrões, né, diversificar. Assim, né, então. Eu estou ali escrevendo e tal, daí daqui a pouco a Veridiana me liga. E aí, quando a Veridiana me liga, é porque é sério. Né? Ela só me manda mensagem, mas quando ela liga é sério. Né? Daí eu atendi. O que foi, Veridiana? Jefferson, acho que você não entendeu o que está acontecendo. Né? Olha quantas visualizações tem, olha quanta gente já se manifestou, não sei o quê. Aí, quando eu vi a proporção da coisa... Decidiu ficar em Cuba mais um ano. Daí eu decidi aumentar os palavrões no próximo livro. E aí eu vi que a coisa era séria mesmo, e a partir dali entrei no meu inferno astral, porque veio de tudo, veio xingamento, acusação, as pessoas dizendo que eu que estava mandando o livro para as escolas, assim, teve de tudo, assim, né? Então aquele final de semana foi um final de semana terrível, assim, né? Aí eu pensei, não vou entrar nessa assim de ficar com receio, de ficar com medo, né? Mas aí já nos dias seguintes já começaram as pessoas apoiando, os vídeos, né? Muitos professores. Professores em peso, né? Os professores em peso, assim, me apoiando, dizendo, não, a gente adotou o livro aqui, sim, a gente vai ler, e escola particular, escola pública. Foi assim, realmente muito importante que tivesse essa reação. Aí depois a gente teve as instituições, né, a ABL fez uma nota, a União Brasileira dos Escritores também fez nota. Enfim, eu nem me lembro de tantas. Recebi moção de apoio da Câmara de São Paulo, de Porto Alegre. Assim, foi uma série de reações. Né? Teve a fala da Fernanda Torres também, que foi muito a leitura dela. Do Chico Buarque, da Eliane Alves Cruz, ou seja, uma série de pessoas que leram e falaram, apoiaram, né, o Avesso da Pele. Mas me fala um pouco aqui mais sobre isso, fala um pouco mais para a gente. A gente está. Que momento você sentiu que esse negócio pesou? Olha, a coisa começou a pesar quando a recolha dos livros de fato começou a acontecer. Né? Então, primeiro foi uma ameaça, né, em Santa Cruz do Sul. O secretário do núcleo regional mandou um ofício para a escola dizendo que sim, que ia recolher os livros. E o governo do Estado, né, do Rio Grande do Sul, a Secretaria do Estado, não permitiu que houvesse a recolha dos livros. Né? Isso foi logo na primeira semana. Na semana seguinte, né, aí começou a recolha de fato dos livros em outros estados. Né? Aí começou no Paraná, depois foi para Goiás e aí chegou no Mato Grosso do Sul. E a recolha de livros é física mesmo. Assim, né? O pessoal foi lá nas escolas e bibliotecas da cidade, levaram o livro para a secretaria com a desculpa de que iriam fazer uma avaliação pedagógica, né, do livro. Aí, nesse momento, eu me reuni com a editora, com a Companhia das Letras, com advogados, e aí, a partir dali, a gente começou a agir juridicamente para que os livros fossem devolvidos para as escolas. Né? E aí, isso durou quase um mês. A editora mandou com um mandato de segurança, pedindo para que as partes se manifestassem, para que o secretário se manifestasse. Eles não se manifestaram, e se eles não se manifestaram, eles tinham então que devolver os livros, né, para a escola e bibliotecas. E foi o que aconteceu até algumas semanas atrás. Daí teve a devolução, né, dos livros. Pergunta? Como é que você chama? Boa noite. Boa noite, meu nome é Carla. É muito bom receber vocês aqui novamente em Paracatu. Eu queria saber um pouquinho, assim, de depois de passar por isso tudo, como que foi, assim, qual foi o sentimento com a premiação, com o Prêmio Jabuti, pelo Avesso da Pele? O prêmio veio em 2021, né, o Prêmio Jabuti, e não sei se vocês conhecem como né? Assim, o Jabuti, qualquer pessoa pode se inscrever, qualquer escritor pode se inscrever, né? E aí depois tem os finalistas, os 10 finalistas, depois os 5 finalistas, até chegar no vencedor. Né?
quando eu fiquei entre os 10, né, e as pessoas que ficaram, os escritores que ficaram entre os 10, são pessoas que eu conheço, são pessoas relativamente próximas, né, e pessoas que eu admiro, assim, né, e eu pensei, nossa, cheguei, né, no finalista do Jabuti, né. Aí tá, daí quando chegou nos 5 finalistas, aí eu pensei, a coisa ficou séria, né, 5 finalistas. E aí foi quando eu entrei na internet e fui ver quem é que tinha ganhado já o prêmio Jabuti. Aí eu vi que Jorge Amado já tinha ganhado, Clarice Lispector, Rubem Fonseca, todos esses autores que até os meus 23 anos eu não fazia ideia quem eram essas pessoas, né? E aí aos 44 anos eu estava finalista, né, de um prêmio tão importante como esse. E entre os finalistas estava um grande amigo, que é o José Faleiro, né, ele estava com os Supridores, e quando eu morava em Porto Alegre, a gente tinha o hábito de toda sexta-feira jogar sinuca. E aí, um dia antes do prêmio, de sair o resultado do prêmio, a gente foi jogar sinuca, né? E a gente até brincou, né? Quem ganhasse no jogo ia perder o prêmio, né? Aí foi o dia que a gente menos jogou sinuca. Mas aí o dia que veio o prêmio foi um dia que caiu um temporal horrível em Porto Alegre, faltou luz, e era um prêmio que ainda estava online, né? Não podia ter ainda encontro presencial. E na hora do resultado, eu fiquei sem luz e sem internet, sem bateria no celular. Agora vocês pensem na minha agonia, né? O prêmio acho que era umas 7 da noite, e às 6h30 tinha acabado a luz e a bateria já estava quase acabando, e aí... Bom, aquela chuvarada, a rua toda escura, e daí deu 7 horas, deu 7h30, deu 8 horas e nada, daí eu pensei, eu vou sair no meio dessa chuva aí, vou encontrar um lugar para pelo menos saber o que está acontecendo, né? E aí quando eu pensei em sair, a luz voltou, aí de novo a Veridiana me ligou e disse, Jefferson, onde é que você está? As pessoas estão atrás de você, você ganhou o prêmio, né? E aí eu soube pela Veridiana que eu tinha ganhado o prêmio Jabuti. E aí, a partir desse momento... Você não teve vontade de falar aquela coisa? Esse prêmio não tem a mínima importância, eu só estou jogando sinuca aqui. Não ia conseguir fazer isso, não. Eu fiquei uma noite sem dormir, assim, pensando, né, o que era esse prêmio. Assim, né? Foi que nem quando eu vi o vídeo do Chico Buarque também. Eu fiquei uma noite sem dormir, né, com o olho aberto, assim. Eu disse, cara, o vídeo, ele leu o Avesso da Pele. Ele leu o Avesso da Pele. Eu fiquei assim, cara, ele leu o Avesso da Pele. E fiquei repetindo isso para mim, assim, né? E com o prêmio Jabuti foi a mesma coisa, assim, né? Mas aí no dia seguinte, passada a euforia, né? Aí vem o lado... não sei nada de signos, mas um dia minha ex-sogra fez o meu mapa astral e ela disse que eu tenho lua em Sagitário. Não faço ideia do que significa, mas ela disse que lua em Sagitário é o que me faz realizar as coisas e me põe no chão, né? Porque no chão deitado, assim, né? Assim, ancorado, né, na realidade, né? Porque eu sou pisciano, né? Nossa. E aí pisciano é aquela coisa aérea, assim, né? Onde é que eu tô, né? Uma coisa meio... e aí veio o choque de realidade, assim, no sentido de, bom, ganhei esse prêmio, é importante, mas sigamos, né? Precisamos, né, escrever e tal. Mas o prêmio, ele é muito interessante porque ele te abre portas, assim, muitos convites acabaram surgindo. A partir dali me convidaram para ser professor visitante na universidade em Brown, né, nos Estados Unidos, na cidade de Providence, que fica ao norte, né, dos Estados Unidos. Eu nunca fui para os Estados Unidos, não tinha visto, não tinha nada, não falo inglês, e fui convidado para ir para... Você fala Brown bem, fala de novo. Brown. Mas é a única coisa que eu falo, viu? Assim, há pouco tempo eu descobri como é que se fala oi em inglês. Como é que é? Hi. Hello.
Mas foi uma experiência bastante interessante, assim, né? Primeiro eu não aceitei, porque eu disse para a professora que eu não falava inglês, então não teria a mínima chance de ir para lá. Mas aí ela me ligou e disse, não, deixa eu te explicar como é que é essa sua vinda, né, para Brown. É assim, você vai chegar aqui, você vai dar aula para alunos da pós-graduação, são alunos americanos e brasileiros, tem um australiano, e que falam fluentemente português. Então, essas aulas serão em português. Então, é uma inversão, né, do colonialismo. Né, assim. Aí eu pensei, gostei disso. Né, e aí fui para lá, fiz o visto e fiquei 6 meses dando aula de teoria literária, meio escrita criativa, assim, foi uma mistura, né? E aí fui com a esperança de aprender inglês, mas não aprendi nada. Inclusive teve uma cena muito interessante que aconteceu lá. Na casa onde eu morava, tinha uma padaria na frente. Era a única padaria que eu ia porque tinha um português lá, né? E aí eu tinha com quem, né, conversar. Aí eu fui lá na padaria e tal, comprei um pão. E aí, quando eu estava saindo, uma senhora... E lá nessa cidade eles tinham muito essa mania assim, de parar as pessoas na rua e falar da roupa da pessoa. Onde é que você comprou isso aí? Não sei o quê. Você não conhece a pessoa, mas eles tinham essa coisa o talk short talk. Acho que é uma coisa assim que fala. Bom, aí saí, ela falou alguma coisa em inglês comigo. E quando você não sabe uma língua, você diz sim ou não. Né? Você diz yes, yes, né? Ou no, no, não sei. No meu caso, eu disse yes, yes. Né? Mas eu não sabia o que ela tinha me dito. E aí, quando eu disse yes, yes, ela botou a mão na boca assim. Really? Yes. No. Ok. E saiu assim, né? Agora, o que ela poderia ter me perguntado? Até hoje eu me pergunto. O que ela poderia ter perguntado? Você não perguntou, não? Eu voltava. Porque não faz... Eu nem lembrava. O que ela falou ali? Eu nem lembrava da pergunta dela, né? Aí eu fiquei, mas o que eu poderia ter dito para ela? O que ela poderia ter me perguntado? Alguém que sai da padaria para ela ficar tão chocada assim, né? Mas enfim, hoje eu tenho um professor de inglês que está tentando me ensinar alguma coisa, então hoje eu já consigo me comunicar um pouquinho melhor. Assim. Brown. Mais alguma pergunta? Ali, ó. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, eu sou o Ângelo, sou do time dos professores. Boa noite, Jefferson. Dentro do seu livro, né, você fala e cita também sobre a questão do branqueamento social, né, que isso acontece e que o personagem teve uma outra visualização quando ele viu que o professor negro começou a modificar o pensamento dele, né, a tornar um indivíduo crítico. Você acha que isso tem que perpetuar dentro da sala de aula, tem que ser discutido, tem que ser debatido? Esse é o meu questionamento. Obrigado. Olha, quando o Avesso da Pele foi censurado, assim, né, por essa diretora e depois pelos outros estados, o argumento que foi utilizado é porque era um livro inapropriado, porque trazia cenas de sexo, que era um livro pornográfico, né, e tal. A gente sabe que o livro não é sobre isso. Né? Até as pessoas, quando leem o Avesso, esquecem que existe essa parte. Né? Porque é uma parte... O que mostra que essas pessoas estão com problemas assim, né? Com a sua própria sexualidade, para elas acharem justamente isso. Né? Mas mesmo que o Avesso da Pele fosse um livro que tratasse, que o tema fosse sexualidade, a escola, de alguma forma, tem que saber tratar desses assuntos também. Né? Ou seja, a escola é o espaço para que a gente possa discutir todos os temas da sociedade. Né? Porque ali você está formando um cidadão. Você está formando alguém que vai para a sociedade exercer a sua cidadania. Então, falar de sexualidade, ter educação sexual, também é importante, né, para que a gente possa evitar uma série de violências que acontece com crianças e adolescentes. A gente sabe disso. Né. O racismo é a mesma coisa. Né. Eu acho que, numa sociedade em que você tem
majoritariamente uma população não branca, a escola precisa ter projetos que abordem, né, de maneira responsável, de maneira sensível, de maneira sólida e com a participação dos alunos, né? Então, não é você chegar para os alunos e dizer, a partir de agora a gente vai falar, a partir de agora todo mundo vai ser antirracista, né? A partir de agora vamos falar, né, sobre o quanto as pessoas negras sofrem, né? Eu acho que tem estratégias, né, para a gente fazer isso. Então, por exemplo, quando você leva autores negros, né, livros de autores negros para a sala de aula, sem necessariamente você dizer que vai tratar de racismo, alguma coisa diferente já está acontecendo ali, né? Que era o que eu fazia. Eu levava os livros da Carolina Maria de Jesus, mas eu não ficava levantando assim o livro e dizendo, olha, isso aqui é um livro de uma escritora negra, né, que catava lixo, que sofreu muito. Não, era um livro como qualquer outro livro. Era um livro da literatura brasileira que iria ser trabalhado com aquela turma. Agora, no meio da conversa, no meio da leitura, aí a gente começa, né, a falar sobre as dificuldades dela, né, sobre a questão da pobreza, da fome, da formação de leitor, né? O livro da Carolina é sobre a formação de um leitor, né? Também sobre a formação de uma escritora. Então, acho que a gente pode usar estratégias para falar do racismo sem cair em algo vazio. Eu tenho muito medo desse esvaziamento dessa ideia de antirracista. E entendam que ser antirracista não é apagar incêndio, não é esperar a coisa acontecer para depois fazer alguma coisa. Por isso a palavra antirracismo, porque ela tem que ser preventiva. Ela não tem que ser para punir, ela não tem que ser alguma coisa para a gente fazer depois que aconteceu, né? E para ter um projeto antirracista, não adianta só colocar o livro de autores negros nas mãos dos alunos, né? É preciso também que a própria escola se repense como escola que se propõe antirracista. E aí isso passa por quantos professores negros eu tenho, quem são as pessoas que estão limpando, quem são as pessoas que estão na cozinha, quem são os alunos que estão nessa escola, né? Tem uma diversidade de alunos nessa escola, né? Então, é um conjunto de coisas que faz com que uma escola seja antirracista. E, assim, não tenho dúvidas de que a gente vai ter uma democracia de fato quando a gente discutir profundamente a história da branquitude. Há 2 dias atrás, eu fui visitar Conceição Evaristo, lá no Rio, e depois a gente foi tomar uma cervejinha. Né? 4h da manhã, né? A Conceição Evaristo é incansável, né? Ela fecha todos os bares. Né? O apelido dela é imborível, ela não vai embora. E aí, uma das coisas que a Conceição... Eu sempre gosto de conversar com ela porque ela me ensina muita coisa, né? E ela me disse, Jefferson, a gente já fez o que a gente tinha que fazer. Agora é com os brancos. Sérgio Abrantes sempre fala que racismo é problema de branco. Assim, agora é com eles. A gente já deu o caminho das pedras, né? É só ler nossos livros que está tudo lá. Assim, leia Eliane Alves Cruz, Conceição Evaristo, Ana Maria Gonçalves, né, Cidinha da Silva. Enfim, tem um monte de livro aí, né, para Itamar Vieira Júnior. Né? Então, a gente tem aí um número de autores com qualidade, que discutem com seriedade, né, a questão racial, e que vai desde lá do início, né, da escravidão no Brasil, pegando os livros da Ana Maria Gonçalves, passa aí pela colonização, né, com os livros da Eliane Alves Cruz. Chegamos aí depois no século XXI
com a Carolina Maria de Jesus, a gente chega na década de 70 já com a Conceição Evaristo, chegamos nos anos 2000 com Eliane Alves Cruz, ou seja, você tem aí uma linha do tempo que está te explicando como é que a gente chegou nisso aqui, né? Eu acho que é mais. Eu acho assim, do ponto de vista do branco, né, já que o problema é nosso mesmo, essa gama de livros que começou a ser publicada agora com mais frequência, porque sempre foi publicado. Eu gosto sempre de lembrar que Carolina Maria de Jesus, em 1959, vendeu 6.000 livros por dia na Suíça. Não tem quem compare a isso. Paulo Coelho fica atrás. Ficar atrás é muito, entendeu? Com o Quarto de Despejo. Então, sempre foi publicado. Não há uma novidade nessa história. Agora, há uma gama de livros sendo publicados com mais força. Então, para a gente, isso é uma revelação. O caso do Cais do Valongo, da Eliane Alves Cruz, por exemplo. Vocês conhecem a história do Cais do Valongo? Rapidamente, assim, você podia contar rapidamente, porque é um cais que todos os historiadores brasileiros, e todo mundo sempre procurou. A pergunta é muito simples. Chegou milhares, milhões de pessoas escravizadas ali no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que dentro de um barco daqueles, chegava metade vivo, outro metade morto, né? E onde é que iam essas pessoas? Ninguém sabia. Então, você podia terminar esse caso, que é importante. Isso foi recente. Descobriram que ali no Cais do Valongo era um lugar onde que eles julgavam as pessoas mortas. Julgavam mesmo, amassavam lá e foram fazendo um cemitério, que hoje, depois de alguns estudos, né, ainda tem muito estudo para ser feito, se descobriu que foi o maior genocídio infantil e feminino já praticado na história da humanidade. Tanta mulher e menino morreu ali, né, que estão os ossos, né, através do estudo dos ossos, que veja bem, gente, isso tem 2011, 2007, é muito recente que descobriram o Cais do Valongo. Então, essas histórias que estão sendo contadas pelo Itamar, pelo Jefferson e por tantos outros, para nós é novidade, porque a gente conhece a história embranquecida, a gente conhece a história, e não é muito tempo atrás, onde Machado de Assis era branco. Veio dali. Então, é importantíssimo que a gente também, que tem capacidade de fazer isso aqui, que é esse encontro, também coloque essas pessoas, porque, em primeiro lugar, é uma reparação. Reparação vem legal. Mas, em segundo, é um encantamento. São histórias sensacionais. A história do Itamar, a história da Conceição e tantas histórias que estão surgindo, para mim, a cada livro que eu leio é uma nova revelação. É um mundo que eu não conheci quando jovem. Eu li livros, eu não li esses livros. Eu lia Dostoiévski, sabe, minha formação de início de leitor. Eu não li a realidade brasileira. Estou lendo agora, com Eliane Alves Cruz, com a história do Cais do Valongo, e com tanto Solitária e tantos outros livros. Então, fica também esse meu depoimento, Jefferson, no sentido de dizer que, além de tudo, é muito bom. Porque também não adianta também falar que é interessante, está falando de racismo, não. Tem qualidade literária. E é esse assunto, Jefferson, que a gente tem que também colocar na pauta. Não é só racismo, não é só reparação, é qualidade literária, são livros bons de ler. O cuidado com a linguagem, o cuidado com as metáforas, a poesia que tem no livro, e a mudança de perspectiva também de como a gente olha para a vida, né? O Krenak, né, que teve aqui também, ele teve aqui, né, Paracatu? Não, ele vai vindo. Boa novidade. O Krenak vai ser o... Vai vindo. Pode falar? Já falei? Não pode contar. O Krenak vem, beleza. O Krenak, eu acho que uma pessoa que vem falando sobre isso, né? O quanto é importante a gente mudar a nossa perspectiva, porque, enfim, a gente está acabando com o planeta, né? Enfim, tem toda uma questão capitalista, ocidental, eurocêntrica, branca, que tem um tipo de visão
E o que os povos indígenas, né, os povos originários têm trazido é um outro ponto de vista da nossa relação com a vida, com a natureza, né, e assim por diante. As culturas de matriz africana também têm essa relação, né, com a natureza, o modo de olhar para a vida. Não mais esse apartamento, né, nós e a natureza, mas nós somos a natureza também. Né? Então, acho que tem um pouco... E os nossos livros, de certo modo, carregam essa outra visão. Então, não se trata, vejam bem o que eu vou dizer, não se trata de descartar o Dostoiévski, não se trata de descartar Cervantes, Shakespeare. Todo esse povo é bom. Né? São escritores brancos, europeus, até tenho amigos que são. Né? Não se trata disso, se trata de a gente alargar a nossa visão de mundo. Porque a ideia de exclusão, ela é uma ideia colonial, é uma ideia colonialista. Se você não pensa como eu penso, você não tem direito de existir. Pois é, mas deixa eu te interromper nisso. A censura ao seu livro, como já aconteceu a censura a vários livros, não é nova. A censura é um método para sufocar ideias novas e revolucionárias. É método, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco disso também. É um método e quando aquele filósofo diz o penso logo existo, né, o Descartes, né, lá em 1635, no livro O Discurso do Método, ele vai usar essa frase aí, né, eu penso logo existo, que é o que vai sustentar depois toda a ideia iluminista, toda a ideia de apreensão do conhecimento. O que significa isso, penso logo existo? Significa, primeiro, que existem pessoas que pensam e outras que não pensam. Né? Depois, para você existir, você precisa pensar. Se você não pensa, você não tem o direito de existir. Agora, em quem que ele está pensando quando ele tem essa ideia de de alguém que pensa? Europeus. Tudo que está fora da Europa não são pessoas que pensam. Agora, mesmo que a gente admita que essas pessoas pensem, se elas não pensam como eu penso, elas não têm o direito de existir. É sobre isso. Né? Ou seja, a colonização é uma imposição de modo de vida, de modo de pensar. Se você não pensa desse modo, você é um bárbaro, você é um selvagem, ou você não tem direito à existência. É disso que a gente está falando. Então, o que a gente está propondo, né, as nossas histórias, é virar um pouco essa lógica e mostrar que, sim, nós pensamos, produzimos conhecimento e, quiçá, esse conhecimento pode tornar a vida das pessoas melhores. Se a gente tirar, né, toda essa carga que a gente acabou herdando. Né? Agora, sobre a censura como método, Afonso, e eu sempre tenho um olhar marxista da coisa. Né? Eu acho que tudo está a serviço do mercado e a censura também está a serviço do mercado. Porque tudo aquilo que não consegue ser identificado e codificado pelo capitalismo, ele dá um jeito de ou aniquilar com isso que não é codificado, ou ele dá um jeito de ganhar dinheiro com isso. Né? E a arte e a literatura, geralmente, são produtos, botar produtos entre aspas, que o capitalismo não consegue codificar muito bem. Né? Por exemplo, para o capitalismo é muito importante definir quem é homem e quem é mulher. Porque daí eu sei que produtos eu posso oferecer. É muito importante para o capitalismo saber quem é branco e quem é preto. É muito importante saber quem é adulto e quem é criança. Tudo que fica no meio termo, né, tudo aquilo que não consegue, que não tem uma codificação muito específica, o capitalismo dá um jeito de tentar codificar ou exterminar, porque isso aí pode ser algo perigoso. Né? E uma das formas de eliminar aquilo que é diferente, aquilo que não é codificado, é o fascismo.
É o fascismo que faz o trabalho sujo do capitalismo, né? Que vai lá e diz, olha, você não pode existir porque o capitalismo não deu conta de saber bem o que você é, então vamos dar um jeito de tirar. E uma outra questão, só para terminar essa parte da censura, é que o capitalismo não sabe lidar muito bem com a questão do desejo. E eu não estou falando de qualquer desejo. Eu estou falando dos desejos íntimos. Porque a família tradicional brasileira é um lugar de interdição de desejos. Pode ver, família tradicional brasileira não fala de sexo na mesa do jantar. Olha, não fala nunca. É um assunto proibido. Ou seja, o silêncio é um método. E por que não se fala? Porque dentro dessa família tradicional brasileira você está criando corpos dóceis. Esses corpos dóceis é que depois vão virar não cidadãos, mas consumidores. E padronizados. E padronizados. Em padrão. Quanto mais dócil é um corpo, mais consumidor ele vai ser, porque ele vai ser uma pessoa que não tem crítica, é uma pessoa que se deixa levar, né, pelo que é oferecido, né? Por isso que é tão perigoso para o capitalismo a questão do desejo, né? E aí, toda vez que esse desejo, de alguma forma, aflora, né, vem alguém e diz, olha, você não pode seguir aquilo que você gosta, porque o seu desejo tem que ser voltado para o consumo, não para a sua felicidade. Exatamente, né? Deleuze já falava sobre isso, né? Essa codificação da subjetividade. E aí, quando o capitalismo não consegue, vamos eliminar, né? Porque... Agora, pensem comigo, o que foi que aconteceu depois que o Avesso da Pele foi censurado? De positivo. Obrigado aí, diretora. Né? Hoje vocês estão na frente da pessoa que mais vende livro no Brasil. É o maior liderante. É verdade. Mas não estou rico não, viu, gente? Do dia que direito autoral dá dinheiro. Nossa, aí eu vou estar... Mas é isso, acho que... Não, e outra coisa, seguindo sua linha de raciocínio, a pega da censura do Avesso da Pele foi a questão do sexo, mas será que foi só isso? Ou não foi interessante pegar essa questão para colocar em xeque as outras questões que são consideradas mais sérias, como a questão policial, como a questão do racismo, como a questão do levantamento da questão da discussão dentro da escola? Então, foi uma coisa, uma oportunidade, né, que os fascistas, que as pessoas que têm essa postura mais conservadora, pegaram para discutir o livro que discutia questões bem mais sérias do que aqueles 3 trechinhos ali, né, de gente que não leu Capitão de Areia, né, não leu Jorge Amado. Proibido Jorge Amado. Eu fazia isso na sala de aula. Chegava com... Tinha que dar... Deixa a moto passar aí. Eu tinha que dar Gregório de Matos para os meus alunos. Boca do Inferno. Boca do Inferno, né? Aí, sim, você sabe a linguagem do Gregório de Matos, né? 1600 e... 1600 né? Barroco e toda aquela história lá, isso aqui e tal. Aí, como é que eu faço, né? Daí eu vou lá, dou a lírica, dou os poemas políticos, e aí quando chega na parte proibida para menores, aí eu dizia assim, gente, tem aqui, ensino médio, né? Tem aqui essa parte aqui do Gregório de Matos, que tem muitos palavrões, então assim, eu não vou dar essa parte aqui para vocês. E aí virava as costas e continuava escrevendo. Quando eu virava, já estava todo mundo lá no celular, né, atrás. Ó, eu não disse nada, eu disse para vocês não... Né, não porque a coisa mais eficaz, né, que você faz é proibir alguma coisa, né? Se proíbe, daí é que a pessoa... Né, se você botar lá uma caixa lá dizendo não olhe aqui, ou não aperte aqui, alguém vai lá e vai apertar o tal do botão, né? Foi o que aconteceu com o
o avesso da pele. Mas, no caso de Santa Cruz do Sul, o que eu percebi é que o interior do Rio Grande do Sul é um lugar muito conservador, preconceituoso, racista. As comunidades indígenas e quilombolas sofrem muito, né, no interior do Rio Grande do Sul. E não me surpreendeu que a censura tivesse começado lá, né? Porque, vejam bem, é um livro de um autor negro que discute questões raciais, que discute a violência policial, e é tudo que esse povo conservador, ultraconservador de direita não quer conversar. E, além disso, ainda tem o capital político, né, essa cooptação do discurso político que deu certo com a ascensão, né, da extrema-direita no Brasil. O método das fake news, né, das informações falsas, também é um método, e que eles sabem muito bem utilizar esse método. Então, foi tudo junto, né? Essa cooptação política, e estão usando, e vão usar, né, não só o meu livro, mas outros livros, outros objetos de arte, como capital político para convencer as pessoas. Olha o que esse governo está fazendo com as nossas criancinhas, né? Esse zelo, né, pelas crianças. Isso é uma coisa muito esquisita, né? Porque sempre, quando querem fazer um tipo de defesa, dizem: olha o que estão fazendo com as nossas crianças e tal. Então, é realmente assustador, né? Elegia, né, do que o Caetano fez, é uma tradução do Augusto de Campos de um poema do John Donne, de 1620. Deixa que minha mão errante adentre, atrás, na frente. 1620. Tem uma pergunta ali? Boa noite a todos. Meu nome é Ana Luísa. Diante da repercussão do livro O Avesso da Pele, como lidar com a responsabilidade de se tornar porta-voz de tantos leitores jovens, inclusive adultos, que se veem representados pelas temáticas discutidas do livro, não só a questão do racismo, mas os demais impactos das desigualdades, e ali poder ver o ecoar de uma experiência vivida por tantos, mas vista por tão poucos? Só não entendi o início da pergunta. Baixinho. Como é lidar com a responsabilidade de ser porta-voz? Lidar com a responsabilidade... eu acho que toda vez que eu entrava na sala de aula, eu tinha já essa ideia de responsabilidade, né? Acho que o professor, quando ele entra na sala de aula, ele já tem... ele meio que acaba virando um farol, né, para aqueles alunos e adolescentes que estão ali. E aí, quando eu me torno escritor também, né, e aí sabendo que o livro vai chegar em pessoas que eu não faço ideia, né, de onde vai chegar, essa responsabilidade ela acaba aumentando e, de certo modo, isso também acaba afetando na produção, né, do que eu vou escrever. Se eu disser aqui que eu não fiquei mexido com o que tem acontecido com a Avesso da Pele, eu vou estar mentindo. É óbvio que mexe com a minha subjetividade, ponho em xeque, né, o que eu estou produzindo, né? Será que eu cheguei a pensar isso? Será que eu exagerei? Né? Será que eu não deveria ter colocado aquelas palavras, né? É uma reflexão, né, que se faz. E agora? E o próximo? Será que eu vou ter que fazer uma autocensura? Né? Porque eu penso nessa responsabilidade, né, da onde é que meu livro vai chegar. E aí, ainda bem que tem terapia, né, para poder ajudar, né, nessas questões. Mas eu acho que é uma avaliação muito dura e honesta que você tem que fazer consigo mesmo, assim, né? Porque o primeiro leitor tem que ser eu mesmo. Eu tenho que me sentir bem ou incomodado com aquilo que eu estou produzindo, com aquilo que eu estou escrevendo. E depois é que esse texto vai para os leitores. Se eu tiver apaziguado com o meu livro, quando ele vai para o mundo, aí eu acho que eu posso ficar tranquilo com a minha Defina consciência. apaziguado. Hã? É chato, né? Defina apaziguado. Você está parecendo meu terapeuta. Defina apaziguado. Apaziguado foi uma palavra que eu aprendi do Walter Hugo Mãe. Walter Hugo Mãe, ele diz que só entrega o livro quando ele se sente apaziguado com o texto, que é quando você chega naquele estágio em que você não aguenta mais o texto, você não tem mais o que dizer, não tem mais o que... Você foi derrotado pelo próprio texto, né, porque você não consegue mais avançar, e, ao mesmo tempo,
você olha para o texto e vê que você conseguiu chegar a pelo menos 10% daquilo que você imaginou. Né? Então, acho que é isso. Assim, porque, psicanaliticamente, O cara fez terapia hoje, vocês perceberam, né? a gente só vai Lá do hotel, pelo televisor. A gente para na terapia porque a gente é muito exigente. A gente põe a nossa medida muito lá em cima. Né? E a terapia é tentar baixar essa régua. Né? Primeiro, convencer que você não é tão bom assim para chegar onde você quer, né? Mas também não é tão ruim assim para não conseguir realizar coisas que você julga importante. Né? Tentar encontrar esse equilíbrio. Então, acho que se sentir apaziguado é isso. Né? É não colocar a régua lá em cima, mas também não achar que você é a pior pessoa, o pior escritor do mundo. Né? Mais alguma pergunta, gente? Lá atrás, por favor. Cadê a Joana? Minutinho. Microfone a caminho. Boa noite, como é que você chama? Matheus. Matheus. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Boa noite a todos. Eu queria fazer duas perguntinhas. A primeira é, em determinado momento lá da narração, o Henrique está voltando do velório do pai dele, e aí ele está escutando Ao Que Vai Nascer. Por que dessa música? E o segundo questionamento seria, em determinado momento lá na sala de aula, o professor Henrique também convence de uma certa forma os meninos a lerem o Dostoiévski. E aí eu queria saber de você como é que faz para alunos como aqueles lá do EJA, terem essa sensibilidade de poder lerem Dostoiévski ou Conceição Evaristo, ou que seja, porque no livro ele teve uma sensibilidade, né, de usar um tema pertinente no momento para fazer a abordagem e seduzir os alunos. Como fazer isso? Obrigado. Tem uma amiga minha que ela disse que o Avesso da Pele é uma sequência didática de como dar Dostoiévski em sala de aula. Essa aula do Dostoiévski eu nunca dei, assim, né? Nunca fui. Eu levei outros autores, mas Dostoiévski eu nunca levei. E quando eu escrevi essa cena específica, né, dele levando o livro para os alunos do EJA, que são aqueles alunos que pararam de estudar por algum motivo e aí voltam, né, mais velhos, né, para a escola. Eu achei que era uma cena que ficaria inverossímil, assim, né? Que é um pouco um olhar preconceituoso, né? Assim, de você achar que os alunos não vão ter condições de ler um livro como o Crime e Castigo. Mas veja, o Henrique, quando ele leva o livro, ele não chega lá e diz: vocês têm que ler esse livro aqui, e semana que vem tem prova, e não é assim que é feito, né? Primeiro ele faz toda uma história, inventa uma história para os alunos, né, dizendo que ele conhecia um cara que ele matou, que ele conhece um cara que matou uma pessoa e que ele sabe o que essa pessoa pensou na hora de matar, depois de matar, enquanto matava. E aí os alunos já ficam assim: mas é possível saber isso? E ele diz: não, é possível saber, e eu vou trazer ele aqui. Né? Só naquilo ali os alunos já ficam, né, numa expectativa. Né? E aí ele vai para casa, decora trechos do Crime e Castigo, tira cópias do trecho, leva para os alunos, começa a representar, né? Então ele faz uma leitura dramática do livro, né, de trechos do livro com os alunos. Era para ler 5 páginas, ele lê 40 páginas, né, com esses alunos. Né? Então houve ali uma preparação para chegar no Dostoiévski. Assim, né? Então não foi uma coisa superficial assim, nesse sentido. E, certa vez, numa escola particular, e era uma escola particular de classe média, não era classe média alta, né? Então eu tinha alunos bolsistas também, né? Então, eu queria trabalhar tempos verbais com os alunos do primeiro ano do ensino médio. E tempos verbais é um saco. Assim, vamos combinar, né? Que você fica lá, né, eu fazia, tu fazia, eles faziam, né? Assim, né? E aí eu pensei, vou fazer diferente. Aí a gente fez uma aula filosófica sobre o tempo.
Aí cheguei para eles e falei assim, vocês já pararam para pensar que o passado não existe? Ele, o passado já passou, né? Ah, é verdade. Vocês já repararam que o futuro também não existe? Porque não aconteceu ainda? Ele diz, é verdade, professor. E vocês já repararam que o presente também não existe? Como assim? No momento que eu disse isso, já não é mais presente. Daí eles, mas então o tempo não existe? É onde eu queria chegar, pessoal. Né? E aí eu levei trechos do Proust, do Em Busca do Tempo Perdido, um escritor francês, que fala sobre quando ele come uma bolachinha e toma um chá, né? A bolachinha que os alunos apelidaram carinhosamente de Madalenas. Né? E aí eu li com eles esse trecho, expliquei algumas palavras, vocabulários, depois a gente fez as madeleines na cozinha, tomamos chá, aí eu perguntei para eles se eles tinham sentido alguma coisa, né? Daí um aluno muito espertinho disse, se fosse chá de cogumelo, né, professor? Eu disse, rapaz, você não diz uma coisa dessa aqui na minha aula. E aí a gente começou a conversar sobre literatura, chamei a atenção dos verbos que o Proust utilizava, muitos verbos no pretérito imperfeito, né? O ava, fazia, acontecia, para dar a ideia de continuidade, né? de um passado, que é diferente quando você usa um verbo no pretérito perfeito, né? Eu fiz, né? Eu comprei, eu comi. E aí, a partir dali, a gente teve uma conversa sobre tempos verbais, que é um saco, mas eu levei Proust para eles. Né? Então, esse movimento de tomar o chá foram 136 páginas, né? São 37, pela edição que eu tenho, são 37 páginas. A xícara, 30 páginas. Mas foi legal, foi legal. Mais perguntas, gente? Eu só não respondi a questão da música, né, Ao Que Vai Nascer, né, do Milton. Né? Teve um pessoal, os alunos da Lilia Schwartz, lá em Princeton, eles foram os primeiros que fizeram uma playlist do Avesso da Pele. Né? Aí, quando eu fui dar palestra lá, eles estavam super orgulhosos. Né? A gente fez uma playlist lá do Avesso da Pele, não sei o quê. Daí está tudo lá. Tá Milton, tá Racionais, né? Tá o Chico César, Tim Maia, todas as referências, Luiz Melodia, então todas as referências estão lá. Né? E Ao Que Vai Nascer, naquele momento, acho que tem tudo a ver com a questão do próprio renascimento. Né? Eu não me lembro muito bem da letra, né? Mas eu acho que é uma letra que fala também dessa esperança do que vai vir. Né? E justamente o Henrique saindo do enterro, né? E tendo que lidar com a morte do pai, né? Acho que passa um pouco por aí. Assim. Bem, gente, logo depois dessa... tem mais uma pergunta ali, então vamos considerar a última pergunta. Boa noite. Boa noite, como é que você chama? Help. Help. Você esqueceu de mim? Não te vi. Nós tomamos café outro dia. Claro. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu gostaria, uma curiosidade, por que somente aos 23 anos, se você passou pelo ensino médio e tudo, você teve contato com um livro de literatura? Por que somente aos 23 anos? A escola, dentro da disciplina literatura, tem toda uma indicação de livros, como é o caso do Avesso da Pele, e você não passou por isso até os 23 anos. Eu era do fundão. Você não leu os livros indicados? Olha, as professoras de literatura e português, eu reconheço que elas tentaram algumas vezes, assim, né, mas os livros que elas me davam eram os livros do romantismo, geralmente, assim, né? Então eram livros que eram muito distantes. Eu lembro de pegar algumas páginas da coleção Vagalume, sabe, de ler algumas histórias, assim, mas era muito distante. A leitura, de fato, era algo muito longe do que eu... Até porque eu tive uma infância, uma adolescência muito conturbada, assim, né, de não ter lugar para morar, violência doméstica, uma série de coisas que me deixavam muito longe da leitura. Né? Incrível você ter se transformado num escritor de tanto talento sem ter aceitado isso no período escolar, né? Não ter se identificado com isso por toda uma história, todo um contexto de sua vida. A famosa natureza humana, né? E uma coisa incrível, assim, porque o seu livro é facílimo de ler, né?
vai, é cotidiana, é a vida, é o seu universo ali dentro. E até que ponto é ficção e até que ponto o Pedro é você? Eu já respondi essa pergunta algumas vezes e acho interessante porque cada vez eu respondo uma coisa diferente. Hoje eu tenho dito que tudo que está ali sou eu. Todas as personagens, todas as histórias são minhas. Como não seriam? Se fui eu que escrevi, né? São todas histórias minhas, é tudo aquilo que estava guardado, é tudo aquilo que eu imaginei, que eu experienciei, que eu li, que eu vivi, está tudo ali. Eu não acredito numa literatura que não seja contaminada pela experiência do escritor. Todo livro de literatura é biográfico. Mesmo os livros de fantasia, mesmo os livros que pareçam muito distantes da vida do autor, todo livro de literatura é uma espécie de autobiografia. A única questão é que existe um filtro, que é o filtro da linguagem, que é o filtro da elaboração linguística, né, da imaginação, da fantasia, ou seja, eu invento coisas, misturo com coisas que eu vivi, de modo que nem eu mais sei o que é meu e o que é a literatura. Até o Mia Couto fala, tem em mim um pouco de tudo que li, né? Uhum. E agora eu quero puxar um pouco, aproveitar um pouco de você, porque eu estou terminando um livro agora de escrita criativa também, de temática regionalista do Sertão Mineiro, onde é um romance de ficção, mas estou toda lá dentro, a minha vida está toda lá dentro, e muita criação para trazer um envolvimento maior do leitor, minha intenção. E eu queria que você me desse um conselho. Eu, terminando o livro, que eu estou gostando muito, estou envolvida, estou acreditando nele, estou acreditando que eu posso trazer um leitor para perto do livro, para dentro do livro, para os personagens criados, para os personagens verídicos. E o que você me aconselha quando eu tiver com esse livro pronto, em termos... Eu olhei lá, vi, nossa, Companhia da Letra, que é a do Avesso da Pele, né? Mas aí eu fui lá na página da Companhia da Companhia das Letras, e eles: não recebemos livros mais em 2023, mas não tem 2024. Então, assim, Jefferson, o que você me aconselha? O meu livro estando pronto, o que eu devo fazer? Bom, eu vou falar da minha experiência, porque eu faço poucas oficinas de escrita criativa, porque eu não me sinto apto a ensinar as pessoas a escrever, né? Então, toda vez que eu dou oficina de escrita criativa, acaba virando uma oficina de leitura criativa, que a gente lê muitos livros e fica analisando os narradores, né? Então, mas a preocupação é essa, né? Assim, depois que eu estou com o meu livro pronto, o que eu faço? No meu caso, eu sempre tive isso muito, muito claro, que eu não tinha uma pressa para publicar o meu livro. Isso aconteceu com O Beijo na Parede, né? Eu demorei 6 anos para escrever O Beijo na Parede, e depois foram mais 3 anos para que ele fosse publicado. Então, ao todo, foi quase 10 anos, né, para que ele, né, fosse publicado. E por que eu tive oportunidades de ter publicado antes, mas pagando por editoras que eu sei que não fariam um trabalho legal com o livro. Então, eu esperei. Assim, eu sei que é difícil para alguém que termina um livro e quer publicar logo e ainda não é reconhecido, né, e tal. Mas esperar e ter se sentir apaziguado com o seu texto, né, e aí você ter... Não, eu fiz alguma coisa importante. Eu acho que ter essa autoestima ela é necessária para você levar o seu projeto adiante. Agora, não se apresse assim, com a questão de querer publicar logo. Analisa o que estão propondo para você, né? E eu sou muito radical nesse sentido. Pagar para publicar... Eu sei que muitos autores fizeram isso, né? Clarice fez isso, o Érico Veríssimo fez isso, mas hoje em dia eu acho que o Drummond fez isso, né? Mas acho que hoje em dia há mais possibilidades de você conseguir publicar o seu livro sem precisar pagar
E é isso. Tenha um bom texto. Eu acrescento que tem muito concurso para originais. E quando você ganha um concurso de original, naturalmente, a maioria das vezes publica o livro. E, em segundo lugar, mande originais para as editoras. Essa é uma batalha que que não é própria sua, nem própria. O Gabriel Garcia Marques teve o principal livro dele. O 100 Anos de Solidão. 100 Anos de Solidão, recusado por 36 editoras. 36 editoras recusaram. Carla Madeira, posso contar só para vocês aqui, o Tudo é Rio foi recusado pelas 2 maiores editoras brasileiras e quem mandou fui eu. Legal? Então, não estou nem inventando. Vocês imaginam o que é isso. Então, assim, insista. Manda para as editoras. Viu lá que não tem para mandar? Manda assim mesmo. É assim que um autor publica seu livro. E a questão dos concursos, eu fui jurado de muitos prêmios, né, desses prêmios. Jurado agora, né? Sou jurado agora de um outro prêmio. 280 livros que tem que 280 livros que eu tenho para ler. Mas é interessante porque a gente tem contatos também com os livros que chegam, e aqueles que não ganham também são interessantes para as editoras, né? Então, é importante também fazer o seu livro circular, ganhar leitores, né? Ganhar a leitura de gente que está especializada em literatura, né? Então, é assim, é não ter pressa e ter certeza que você fez um bom trabalho, né? Jefferson, muito obrigado. Gente, muito obrigado. Em junho... Opa! Pode. Eu fiquei muito tocada pela fala da Help. Hoje em dia eu sou estudante de licenciatura e bacharelado em teatro na UFMG. E ela fez parte, né, da minha educação básica no ensino das artes na escola. E aí eu me senti tocada quando você perguntou para ele, né, por que só aos 23 anos? E aí eu acho interessante hoje em dia pensar nesse aluno que está dentro da sala de aula e que ele não só aceita, né, o que é dado para ele, porque eu acho que a relação de ensino-aprendizagem não é sobre você transmitir um conhecimento, mas você está ampliando o repertório a partir de vários repertórios que estão ali dentro da sala de aula, né? Então, você está dialogando com um estudante na sala de aula que também é perpassado por outras experiências singulares. Então, como que você, como professor, como tantos professores que estão aqui, dialoga com essas diversas experiências vividas na sala de aula? Então, por que não trazer um autor brasileiro, por exemplo, antes? Sabe? Algo que toque o aluno diretamente. Por exemplo, quando eu fui tentar no estágio falar sobre música, eu levei funk, porque é o que os alunos gostam, sabe? Então, como dialogar como professor e como aluno essas experiências diversas vividas em sala de aula, né? Não é um aluno que está ali passivamente aceitando o conhecimento por conhecimento, né? Mas ele está também trocando, né, com o professor. Eu achei muito interessante. Obrigado. Gente, então até junho, onde a gente vai trazer outro escritor para conversar com vocês. Muito obrigado a todos e o autor está disponível para os autógrafos